Abriram-se as cortinas da minha vida, porque hoje eu vou contar como tudo isso aqui começou. Mais velho do que isso, é só o que funciona no YouTube. É exatamente disso que eu tô falando. Mais velho do que o quê? É pedir pra curtir, pra compartilhar, pra ativar o sininho. Porque isso acontece desde que o YouTube é YouTube. Então a gente não pode deixar uma tradição de lado. Então, por favor, se não curtiu, não compartilhou e não ativou o sininho, as cortinas se fecham pra você. Olha, gravar esses vídeos e revisitar o meu passado é praticamente aquele quadro do Luciano Huck de volta, que você vai pra casa, que revê tudo aquilo. Então, eu tô fazendo isso assim em vídeo. Relembrar como tudo isso aqui começou é muito doido. Eu falei pedaços em alguns vídeos já, mas hoje especificamente explicando do começo, volto a dizer que eu era um adolescente extremamente tímido, quase que uma timidez patológica, nerd, amante das artes, da cultura, me sentindo isolado e sozinho grande parte da vivência por não conhecer pessoas como eu. Até que conversa que vai, conversa vem, me falaram que tinha um bar em São José dos Campos, que era pra GLS frequentar, sim, agora tô usando porque naquela época era assim, que se chamava Divina Ciência, ali ao lado perto dos Três Patetas. Quem mora em São José dos Campos sabe do que eu tô falando. Então, decidi eu que iria conhecer a todo custo esse bar, só que tinha um problema, né? 16 anos de idade. Fui fazer o que? O que todo adolescente faz. Fui atrás de um RG falso. Ai, Polícia Federal, não veja esse vídeo. Combinei com um amigo. 1996, uma noite de quinta-feira. Não era nem sábado, hein, gente? Quinta-feira. Fomos pra lá. E aí um mundo novo se abriu. Primeiro que era a primeira vez que eu socializava no ambiente GLS. Fiquei um pouco chocado? Fiquei, porque para quem vem de uma criação de não entender que existe uma liberdade de ser quem se é, e você chega num lugar desse, pá, tá todo mundo se beijando, todo mundo sendo feliz, todo mundo dançando, sem vergonha, sem medo de apanhar, sem medo de ser morto, é um choque. Pasme, é um choque. E aí quando a gente fala, que muita gente diz, ai, é mimimi, é isso. Só quem não tem a chance de ser quem se é da porta da rua pra fora sabe o valor que é chegar numa boate e poder relaxar e se divertir sendo quem é. Foi isso que aconteceu comigo. Comecei a não me sentir mais sozinho e falei, achei meu grupo! Achei meu grupo presente. Numa dessas idas, nessa mesma semana, porque eu comecei quase todo dia, batia cartão, como a gente chama, drag queens são seres mitológicos, né? Eu acredito nisso até hoje. Dar de cara com uma transforma a sua vida, porque você acha extremamente incrível, interessante, fica extremamente curioso dos processos, como vivem, o que comem, como se reproduzem. Essas coisas começam a passar na sua cabeça e ela tem um poder sobre a gente através da arte, aquela coisa lúdica, aquela imagem de força que uma drag queen tem mesmo sem ela perceber. E aquilo me deixou muito encantado, porque era exatamente o que eu não tinha em mim. E aquela arte me tocou de uma forma que naquele momento eu não entendi que mudaria completamente minha vida. E aí as coisas só melhoravam ao invés de pioravam, porque eu fiquei sentado, observador, como sempre fui, e as drag queens na minha época, elas faziam um correio elegante. Então, você chegava no bar, elas estavam com uma cestinha cheia de papel, às vezes de coraçãozinho, às vezes não, uma caneta, e você chegava e falava, oi, queria ficar com aquele menino, você pode mandar esse recado pra ele? E elas mandavam, faziam todo o meio de campo, ajudavam você a ficar com o menino. Às vezes elas viam as pessoas sozinho, o que aconteceu comigo, chegava e falava, você veio sozinho? Eu falava, bem, não, então peraí que eu vou te apresentar um amigo. Então, elas eram a cola que grudava à noite. Era através e por drag queens que a noite se tornava mágica, porque elas faziam com que todo mundo se sentisse acolhido. E aquilo me transformou de uma tal maneira que na semana seguinte eu comecei a ser a pessoa que ia pro bar pra ficar no camarim, não ficar mais no bar. Então eu comecei a ficar com as drag queens o tempo inteiro, para literalmente descobrir como vivem, o que comem, como se reproduzem, da maneira mais realista possível. Então eu ficava sentado no camarim, conversando com todas elas sobre tudo e vendo os processos de se maquiar, colocar roupa, o que tira, o que põe, como esconde, o que não esconde. Eu tinha uma amiga que era drag queen também, que se chamava Romana Rose, pela sua paixão por mitologia grega e romana. E a gente conversava muito. A mãe dela e ela tinham um stand de lojas de tricô na Praça Afonso Pena, que é no centro de São José. E a gente às vezes ficava lá, passava a tarde conversando com ela. E um dia ela virou pra mim e falou assim, posso te falar uma coisa? Você vai ser drag queen. E eu, no auge do meu preconceito, porque a resposta hoje eu sei foi completamente baseada no preconceito, eu falei, você tá louca que eu vou ser drag queen? Você acha que eu vou querer fazer isso da minha vida? Eu já tinha entendido
sentido com as minhas idas aos camarins, a solidão, o preconceito. Eu volto a dizer a minha frase que eu aprendi ao longo dos anos. Já que se fala tanto em marginalização, se a margem tivesse uma margem, ali moraria uma drag queen. Então essa é a realidade da arte marginalizada e principalmente quando a arte usa os símbolos e signos do feminino num mundo machista. Então são camadas, a gente brinca que nós somos todos cebolas, né? São várias camadas de preconceito e quanto maior a cebola, mais difícil é chegar no centro e conhecer a pessoa, porque os preconceitos te impedem de olhar o centro. E aí ela falou assim, não, você vai se montar sim. E você quando se montar, seu nome vai se chamar Ícaro. Eu fiz, nossa. Porque nessas nossas conversas de tardes de tricô, a gente falava extremamente e só sobre mitologia greco-romana, porque eu também sou apaixonado por mitologia greco-romana, e cada dia a gente falava sobre, vamos falar de Zeus, vamos falar de Poseidon, vamos falar de Atena, vamos falar de Afrodite, e a gente ia falando. Fiquei com aquilo na cabeça, gente, ela falou que eu vou ser drag, mas eu não tinha pensado em fazer nada disso na minha vida, e aquilo ficou aqui, ó, o grilinho falante aqui, ó, do Pinóquio. Em 1999, depois de já ter mudado de boate, porque aí São José ganhou a Êxtase, né? E a gente começou a frequentar a Êxtase, que já não era um bar, era uma boate mesmo. Íamos todos sexta e sábado, sexta e sábado, sexta e sábado. E aí eu comecei a ver show, conhecer as pessoas, e ver show, conhecer pessoas. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu não vou resistir mais não. Eu via aquelas pessoas no palco e aquilo me chamava de uma maneira que eu também desconhecia. Eu falei, vou me montar. Não sei se vocês sabem, as drag queens nascem de várias maneiras. Mas naquela época, as drags nasciam no susto. O que seria isso? Uma pessoa fala, vamos maquiar você hoje e você vai sair pra boate. E aí do nada, ela virava uma drag queen profissional. A Alexia Twister nasceu assim. O Fernando Milanês, que era o DJ na época, inscreveu ela num concurso sem ela saber. Você vai fazer um concurso. Foi lá, chamou alguém pra maquiar e aí ela começou a fazer show. Então, era um susto. Drag nasceu do susto. Pá! Nasceu uma drag. Então, eu quis ser diferente. Primeiro, por mais que eu me encantasse com aquela imagem, eu não me via através daquela imagem, que era o suprassumo do feminino, no sentido de ter peruca, de tentar muitas vezes com a sua maquiagem, que era mais transformista do que a drag queen, estar mais próxima da imagem de uma mulher, usar peito. E não, eu não queria. Eu queria fazer algo que fosse aquém disso. A minha arte tinha que ser liberta de muita coisa. E aí eu fiquei dos 18 até os 19 anos e meio pesquisando como o Ícaro seria. Então o meu foi um objeto de estudo, praticamente um TCC, minha drag. E aí eu fui pesquisar como seria, que tipo de estética teria, que tipo de música faria. E não que isso seja melhor ou pior, era apenas a minha concepção de arte. Que aí você olha essa imagética dentro das drag queens, que também tem vários subgrupos. Dentro das drag queens tem as que parecem mulher, que hoje são chamadas de fishes, tem as políticas, tem as caricatas, tem as top drags, que são as que batem cabelo, e tinham as andrógenas. Eu me encontrei na minha androginia, que são as drags que pegavam os símbolos do masculino e do feminino, usando junto pra fazer a concepção da sua drag. Sou eu, por exemplo, não uso peito, não uso peruca, se bem que agora eu tenho usado algumas perucas, mas assim, naquela época era muito rígida a estrutura, não era tão liberto hoje. Se você escolhia uma caixa, era ali que você tinha que ficar para as pessoas entenderem. Só que as drag queens andrógenas trabalhavam no Halloween, em coisas muito específicas, porque era tudo muito mais agressivo, né? Era aquela coisa Marilyn Manson, né? De show e tal. Nós temos o pai da androginia do Brasil, de drag queens, que é o Vitor Pierce, não posso deixar de citá-lo e agradecer por tudo que ele fez. E aí, eu olhava e falava, tá, eu gosto da estética, mas eu não gosto da caixinha que foi colocada. Então eu fiquei pensando no que fazer, que eu queria fazer algo que fosse só meu. Foi então que, em 2000, no concurso Stars on Stage 3, que já era o terceiro ano desse concurso, apresentado por Morgana Loren, que era a grande drag queen do Vale do Paraíba inteiro na época. Eu participei e ganhei o concurso. O meu primeiro número foi fazendo um escorpião, que era o meu signo, e o segundo número, que foi o número que eu ganhei, eu tava praticamente de sunga. Gente, eu tava com pelos na perna. Eu não tirava pelo na perna na época, que tinha toda essa história da estética e tal, da androginia, e tinha desenhado todas as veias do meu corpo com um líquido luminescente. Então quando a luz apagava, acendiam as veias do meu corpo. Ai, tão vanguardista desde 2000, gente. E aí, não parei mais. Eu comecei a fazer show e trabalhava na locadora de dia e fazia faculdade. E aí eu larguei a locadora, porque o show de drag começou a me dar mais dinheiro. E aí eu comecei a pagar a faculdade fazendo show e a viver fazendo show. E desde então, nunca mais parei. São 22 anos vivendo absolutamente da minha arte. Sabendo como é a realidade brasileira
de valorização à arte e afins, é quase um milagre ter chego vivendo somente de drag nesses 22 anos. Então eu me considero uma pessoa muito abençoada, muita dedicação, muito amor e muitas vezes não olhar pra trás. Porque com a perda social que a drag queen traz, da perda amorosa, né, de não ter uma vida amorosa tão fácil quanto as outras pessoas, de ser discriminado, de ter perdido os meus amigos. Porque drag queen naquela época é como se você estivesse saindo do armário mais uma vez. Eu lembro que eu tive que ir pros meus amigos e falar assim: gente, preciso contar uma coisa pra vocês. Eu vou ser drag queen. E mais da metade deixou de ser meu amigo. Era muito legal assim, ai que legal, uma drag queen no palco. Mas ela não podia ser sua amiga porque era uma queimação de filme. Estamos falando do quão machista é a criação do mundo todo e ninguém está isento de. Então qualquer resquício de feminino tinha que ser repudiado. Então andar perto de uma drag queen era uma queimação de filme, porque as drag queens eram vistas como praticamente prostitutas da noite. Você se monta de mulher pra transar com os caras. Você só se monta porque você quer fazer vadiagem. E eu me lembro que quando eu contei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou ser drag queen, a primeira coisa que ela falou pra mim foi: eu não quero ver você se prostituindo na rua. Eu falei, mãe, eu acho que a senhora não entendeu do que eu estou falando. Então, como a gente vive na chamada de um Globo Repórter, a ignorância da população perante a arte drag fez com que nós fôssemos mais marginalizados ainda, porque pra todo mundo, muitas vezes, a gente só tá querendo se montar de mulher porque a gente quer ser mulher. E isso aqui é a arte. Uma arte que remonta desde que o mundo é mundo, ao século III a.C., teatro grego, período helenístico, ao mesmo tempo teatro kabuki na Ásia, ao mesmo tempo de uma pessoa escravizada que se chama William, que foi para os Estados Unidos e que realmente começou a organizar e começou a dançar na terra com uma saia gigante, falava que era a rainha do arrastar. São várias as histórias que se ramificam para que se chegue até a drag queen que existe hoje. Por isso que talvez eu acho que nós sejamos seres mitológicos, que a drag queen tem a capacidade de, toda vez que ela está montada, de trazer todos os espíritos daquelas que foram junto com ela. Para que eu estivesse exatamente aqui assim falando com vocês, muito sangue foi derramado, muitos sonhos foram tirados e muita incompreensão existiu sobre o que é ser uma drag queen. Então eu honro aquelas que vieram, eu honro as que estão e eu espero que as que vierem honrem tudo aquilo que todos nós construímos. E só para terminar, o Ícaro então veio da mitologia greco-romana do Ícaro mesmo, né? Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Biafra, um beijo. O Kadoshi veio 5 anos depois, presente em um dos meus melhores amigos, que falou assim: eu acho que você precisa de um sobrenome. Eu falava, claro que não, eu já escolhi Ícaro porque é um nome simples e forte, tá tudo bem. Daí ele falou assim, por que você não se chama Ícaro Kadoshi? Aí eu falei assim, gente, a sonoridade é bonita, mas eu acho que eu não tenho nada a ver, porque é um nome japonês. Aí ele começou a rir da minha cara. Eu falei, por que você tá rindo? Ele falou assim, Kadoshi não é japonês, é hebraico e significa o santo. E aí eu lembrei das mensagens que eu queria passar. Longe de mim ser santo, pelo contrário, eu tô mais próximo do oposto da santidade do que vocês imaginam. Mas eu acho que toda a arte é santa por si só. E esse sobrenome é um lembrete da minha responsabilidade para com a minha arte. Então é isso. Ícaro Kadoshi nasceu e se vão 22 anos de história.